As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. O convidado desta semana das Quintas do Avante fez do desenho uma forma de olhar o mundo e de intervir nele. Ilustrador, autor de banda desenhada, cartunista, cenógrafo, performer, também professor. Tem uma obra que atravessa livros, jornais, palcos, cidades e que lhe valeu alguns dos mais importantes prémios nacionais de ilustração, entre eles o Prémio Nacional de Banda Desenhada, atribuído neste verão. Mas mais do que percorrer uma carreira feita de muitas linguagens e de muitos encontros, queremos conversar sobre o próprio ato de desenhar, sobre aquilo que se vê quando se desenha, sobre a relação entre imagem e palavra, sobre humor e intervenção, sobre o lugar da ilustração no nosso tempo. Para que serve o desenho, afinal? É esta conversa que trazemos também à Festa do Avante, um espaço onde, há 50 anos, a criação artística, a cultura e a intervenção se encontram. Hoje, numa conversa conduzida por Rui Mota, conversamos com António Jorge Gonçalves. António Jorge, embora tenha lançado uma questão nesta introdução, esta do para que serve o desenho afinal, lançava-te, antes dessa, uma outra pergunta. Tendo em conta esta tua carreira tão multifacetada, com estas diversidades todas, como é que tu te apresentarias? Como desenhador, definitivamente. Eu tinha um amigo meu, porque ele infelizmente já não está entre nós, escultor, ele dizia sempre essa coisa que eu fixei, ele dizia, eu não gosto dessa treta de se falar de artistas, o que há é músicos, desenhadores, escultores, escritores, e eu percebo, acho que faz um certo sentido, ou seja, há um lado de profissão. Eu acho que houve qualquer coisa que se baralhou muito com o final do século XX em particular, conceptualizámos tudo muito, não é? E de repente começaram-se a inventar estas palavras, quando na verdade eu acho que na prática das pessoas que fazem objetos de arte há essencialmente uma profissão, geralmente, que as pessoas podem acumular com outras, como há pessoas que em várias profissões acumulam profissões diferentes, mas no fundo é isso. Aquilo que em inglês se diria um craft. Um ofício, no fundo. Um ofício, exatamente. Portanto, tu estás neste ofício de desenhador, embora a fazê-lo para depois muitas linguagens diferentes, tu começas, de certa forma, também um pouco como vocação, não é? Porque te dedicaste desde muito criança a esse ofício de desenhar, não é? Não é um pouco, na realidade é uma totalidade, ou seja, eu sempre desenhei muito desde pequeno, muitos de nós desenhamos muito, mas eu nunca deixei de desenhar, ou seja, é verdade, o desenho é uma coisa indissociável da minha vida, ele sempre esteve. Agora, a partir do momento em que é vocação, ou a certo momento também se pode tornar escudo e ostra, estratégia de sobrevivência, enfim, pode-se tornar muitas coisas, como é óbvio, mas ele estava lá desde o início de uma forma um pouco surpreendente, quer dizer, surpreendente no sentido de não explicável. Eu não tinha artistas na família, a minha família era uma família, como se dizia na altura, de remediados. Portanto não havia assim no radar, nem entre os amigos, nem os relacionamentos de família, outros artistas ou propriamente pessoas do meio intelectual. Portanto eu levei muitos anos e em última análise só provavelmente quando cheguei às Belas Artes é que comecei a perceber onde é que o meu ofício se integrava ou se poderia integrar. Mas a verdade é que estava lá não só essa questão do desenho, como desde muito cedo a questão da sequenciação de imagens. A minha primeira banda desenhada é de quando eu tinha 4 anos, é o nascimento de uma zebra, e uma coisa que eu provavelmente vi numa dessas séries de natureza que na altura davam, mas há esse instinto, digamos, ou essa forma de procurar representar muitas vezes o mundo ou as coisas que aconteciam ou as coisas que eu via através de sequências de imagens. Tu sentias que desenhavas exatamente para poder contar aquilo que vias? Ou seja, sempre foste muito mais do desenho do que da palavra? Sim, isso definitivamente. E também sempre tive um temperamento voyeur. Quer dizer, com os anos, eu acho que talvez por uma questão de sobrevivência, não só com os anos habituei-me a articular as palavras e a utilizá-las,
mas a verdade é que a minha linguagem de origem realmente é o desenho, e é muito esse desenho fruto de uma observação e de uma reflexão. Eu acho que, em geral, tenho observado isso. As pessoas que são mais voyeurs, de alguma maneira, como eu sou, do que participadores, têm tendência para desenvolver um certo ensimismamento e um certo grau de reflexão sobre as coisas, não é? Porque quando a gente está a olhar de fora, a gente fica a pensar sobre aquilo que está a ver. Eu acho que isso foi, de facto, uma constante desde pequeno. Falas desta dimensão de voyeur, de observador, para ir ao encontro, enfim, admito da minha relação contigo. O primeiro contacto que tive com a tua obra foi através dos desenhos do Metro, do Subway Life, quando ainda muito antes de serem livro, portanto, quando era ainda só um site, e bem, o próprio site era uma coisa absolutamente fascinante, com as linhas do metro desenhadas. Uma das coisas que eu achava particularmente impressionante nesses desenhos do metro é como, sendo na verdade desenhos tão parecidos e tendo tantas coisas em comum, porque na verdade são apenas pessoas que estão dentro de carruagens a fazer a sua viagem diária, apesar de tudo, se conseguir identificar diferenças nos vários metros dos vários pontos do mundo para onde andavas. Portanto, como é que tu conseguias encontrar essas diferenças? Não é? Como é que implicava essa capacidade de observação para encontrar esses detalhes, né, essas particularidades? É assim, a questão é que para mim não são apenas pessoas, são pessoas, caramba, não são apenas, são pessoas, não é? E cada pessoa é um mundo. O exercício que eu fiz justamente nesse trabalho, ao não representar nem cadeiras, nem carruagens, nem mais nada, representar só a pessoa, era colocar todo o meu foco nisso, naquela pessoa e naquele corpo, naquela presença, numas alturas mais auscultável, noutras alturas menos auscultável. Mas esse projeto ele foi muito charneiro em tudo o que eu fiz. Primeiro porque ele começou quando eu estava a viver em Londres, que foi um momento em que eu fui fazer o meu mestrado e que foi muito charneiro em tudo aquilo que fiz, não é? Depois, mas porque tem a ver com, entre outras coisas, olhar para estas pessoas e procurar representar aquilo que é tão complexo, que tem desejos, frustrações, sistema nervoso, sistema respiratório e tudo mais, só com um marcador e uma caneta no tempo que me é disponível para olhar para aquela pessoa. O que é muito interessante, também se cruzou com leituras minhas da altura, é que eu acho que eu apercebi-me nessa altura porque é que a arte e a espiritualidade nascem provavelmente na mesma altura do nosso desenvolvimento, sapiens, porque há imensas coisas da prática artística que de facto têm parceria, têm um respaldo na prática do tipo espiritual. Porquê? Porque, na verdade, aquilo que eu fiz ali foi um mantra, ou seja, eu passei horas a fio, sentado, a olhar para pessoas sentadas e a desenhá-las sem pensar muito, só olhar para elas e a desenhá-las. E aquilo que se obtém quando nós conseguimos ter uma prática disciplinada, consciente, de qualquer coisa, sem estarmos a procurar logo incorrer em interpretações, mas simplesmente em concentrarmos nessa prática que nós achamos que tem um propósito, isso de facto cria reverberações incríveis. Essa, pelo menos, é a minha experiência, e é por isso que, por exemplo, na espiritualidade, muitas vezes esse é o tipo de método ou estratégia que é seguido para as pessoas entrarem noutros estados de percepção, etc. É interessante dizer esse aspecto também do tempo, porque o facto daquela viagem também ser tão curta também obriga de facto a observar muito depressa, não é? Para conseguir captar de facto as primeiras, enfim, aquilo que é de certa forma mais por um lado evidente, mas por outro lado distintivo, não é? E portanto isso Sim. É um exercício que provavelmente só é possível de facto com essa disciplina de desenhar muita vez
muita gente. Mas também é muito foco, porque, digamos, eu quando comecei a fazer esse exercício em Londres, eu nunca tinha tido essa prática, apesar de eu fazer banda desenhada, eu sempre inventei muito, e pessoas do real era uma coisa que eu pouco desenhava, com exceção das minhas aulas do modelo das belas artes. E o que aconteceu foi que no início os desenhos que eu fazia, eles eram um bocado caricaturais. Porquê? Porque eu tinha um certo receio de olhar para as pessoas tão fixamente, então eu deitava só os olhares e adivinhava o resto. Então eles eram mais acerca daquilo que eu achava que aquelas pessoas poderiam ser. E é muito curioso que o projeto levou vários anos e foram muitas viagens, e realmente eu, quando cheguei à última cidade, ao Cairo, a sensação era completamente a oposta, ou seja, eu passava muito mais tempo a olhar para as pessoas do que com a caneta no papel. E isso vê-se, os desenhos ganham um corpo completamente diferente, no detalhe também, naquilo que é a própria presença das pessoas. Desculpa, falaste ainda da banda desenhada. E fazer uma passagem para a gente não se concentrar só com certeza no Subway Live. A banda desenhada, que no fundo também é onde começas por de facto, não é? Portanto, sendo essa história que contas do desenho do nascimento da zebra, mas também nesta produção enquanto desenhador mais a sério, é exatamente na banda desenhada com o Nuno Artur Silva. Penso que estou a dizer bem. A nível profissional, sim, ele é a minha primeira namorada artística. É a primeira pessoa com que eu tenho a experiência de cocriação. Mas era exatamente esse segundo aspecto, ou esse aspecto em particular, que eu queria chamar, que queria trazer aqui à nossa conversa, que eu creio que é um dos traços mais extraordinários do teu trabalho, destes anos todos, é a profunda co-criatividade que tu tens com imensa gente. Isto é, embora tenhas muitos trabalhos teus por inteiro, e portanto iremos falar sobre eles também, mas eu penso que esta é uma das coisas mais extraordinárias, a quantidade de coisas que tu criaste com tanta gente e em tantas coisas diferentes, né? Portanto, estamos a falar, enfim, da banda desenhada, deste exemplo que demos aqui com o Nuno Artur Silva, mas estamos a falar para a ilustração de livros com vários autores, estamos a falar de espetáculos de música em que desenhas ao mesmo tempo. Aliás, nós estamos aqui a falar até de muita gente com quem trabalhaste e que é também uma presença assídua na festa do Avante. Estou-me a lembrar do Onjaki, da Cláudia Dias, do Vitorino, onde fizeste também do Mário Laginho, o Rodrigo Leão, portanto, o Calaf, o LBC, muito bem, portanto, tudo gente, mesmo o Ricardo Douros Pereira, que também esteve na festa, para quem também fizeste cenografia, portanto, tudo isto tem uma grande dimensão de co-criatividade, né? De criação com outros, de dar e de receber, que penso que é também um aspecto muito valioso na criação artística, esta ideia de que nós, se calhar, não somos capazes nós nunca somos criadores geniais individuais, né? Criamos sempre com outros. Eu acho que a questão do individualismo do artista, ela é construída historicamente. No caso ocidental, a gente vê que vem efetivamente do século XIX e do romantismo, não é? Portanto, quer dizer, e essa foi uma coisa que me levou há alguns anos a perceber, e ainda continuo a perceber e ir desmontando, que é, a gente aprende determinadas coisas com determinadas pessoas e determinadas circunstâncias, e a gente acha que é assim, e que é universal, e que é assim que as coisas são. E não, tudo é construído, não é? No meu caso, o que acontece é que há a minha adolescência é muito importante nisso, porque há uma coisa que me agarra muito na adolescência, para além do desenho, ou já a seguir à pré-adolescência, mais na adolescência, que é a música. E, portanto, eu tenho uma banda. Eu, quando entro para as Belas Artes, estou na dúvida se quer seguir música, se quer seguir desenho, porque na banda eu tenho a experiência do que é tocar em combo, não é? E tinha tido antes disso uma experiência de coro. E eu acho que, de facto, farto-me de repetir isto, que é, eu acho que a experiência de tocar em combo devia fazer parte do ensino obrigatório. Todos nós seríamos melhores pessoas se na juventude aprendêssemos o que era tocar com outras pessoas em conjunto.
E isso marcou-me muito porque eu lembro-me de tocar e pensar assim, porque é que isto não se pode fazer com o desenho? Ou seja, porque é que as pessoas que desenham e pintam não se podem juntar também 4 ou 5 e fazer uma Ao coisa mesmo assim? tempo, sim. Porque envolve questões de escuta, mas essencialmente o que envolve, e isso é a coisa mais interessante, é quando a gente leva uma ideia para a sala de ensaios e de repente os outros começam a desembrulhar a nossa ideia e deixa de ser a minha ideia para ser uma coisa maior que a minha ideia. Então, isso de facto veio, e depois quando eu levei isso, pronto, para as várias colaborações que tive, e muito concretamente para o desenho ao vivo que eu tenho feito, como tu disseste, com músicos, mas também com bailarinos, com escritores, com muita gente, isto trouxe-me um alívio muito grande, porque a verdade é que eu achava muito claustrofóbica aquela existência muito solitária. Repara, na banda desenhada é-se um ditador, não é? Porque tu Já estás escolhes a falar dos teus livros. Epá, tu escolhes isto. Não, no sentido Não, em do que ditador, tu escolhes. a Não, referir. depois. Não tanto nesse sentido literal, mas tu escolhes, tu repara, Desculpa. tu escolhes a história, tu defines os personagens, defines os decors, defines a maneira como aquilo tudo acontece. Tu muito facilmente tornas-te um maluquinho que estás numa torre, tipo Rapunzel, fechado lá em cima, não é? E aquilo era um bocado claustrofóbico, não é? Teria um lado prazenteiro, mas eu não gostava de ser um bicho do mato, eu gostava de outras pessoas e de facto aquilo que me tem trazido as colaborações é esse milagre um milagre às vezes agradável, outras vezes nem sempre, mas a gente vai aprendendo isso com o tempo a selecionar as pessoas com que trabalha e a forma como trabalha, mas é incrível o encontro de energias e esse processo de criar qualquer coisa que não nos pertence a nós, mas que pertence a um coletivo é muito forte. E depois ainda por cima, no ato de criar sozinho, mesmo criando sozinho, a não ser que faças edição própria, em nome próprio, acaba sempre por ser editado depois por um outro alguém, mas quando esse objeto chega ao outro alguém, ele já chega como trabalho final, portanto já chega numa fase de pouca capacidade de se poder mexer. Sim. Sim, portanto, quer dizer, nos espetáculos é mais impressionante. Aí foi onde eu senti o meu impacto, quando eu comecei a partir de 2003, se não me engano, a fazer espetáculos de desenho ao vivo com várias pessoas, não só no processo colaborativo com os outros artistas com que se trabalha em palco, mas na relação com o público, não é? Que em salas muito grandes pode ser assim um bocadinho diferida, embora sensível, mas em espaços mais pequenos às vezes a gente quase fala com as pessoas durante os espetáculos, não é? E às vezes fala mesmo, e isso realmente é impressionante, ou seja, esse aspecto de encontro, por um lado o aspecto do foco da energia nos espetáculos, que é um foco colocado todo naquele momento. Eu hoje em dia a maior parte dos espetáculos que eu faço desenho ao vivo são de improvisação, portanto aquilo só está a acontecer naquele momento, eu tenho de meter as fichas todas, mas também porque ali sente-se muito palpável essa outra metade que constitui a comunicação artística, ou seja, a comunicação artística é metade o artista a meter qualquer coisa na estrada e é a outra metade as pessoas a fazerem alguma coisa deles, são realmente duas metades. Não é? Quer dizer, eu posso fazer um desenho e metê-lo na gaveta e ele não deixa de ser um desenho que eu fiz, mas como processo de comunicação com o mundo, ele ficou só metade feito. Exatamente. Ninguém o viu, é como se não existisse, no fundo. Exatamente. E nessa dimensão do espetáculo ao vivo, tu consegues sentir essa resposta por parte do público no imediato, que não é só à canção ou à música, né, mas também ao desenho. É tudo, e eu acho que até a muitos níveis, enfim, eu tenho as minhas dificuldades às vezes de entrar a falar de certas coisas que saem-nos um pouco da nossa compreensão, mas a verdade é que eu já tive várias experiências em espetáculos, de ter a sensação nítida de estar como se fosse uma parabólica a captar e a fazer broadcast de coisas que não são minhas, que é de alguém, ou seja, coisas que interferem de alguma forma e que entram por ali. Então, é verdade que isso é palpável, talvez, eu acho que a conversa que eu tenho é, as pessoas que fazem a vida de palco, eu acho que isto não é nada estranho que eu estou a dizer, de facto, realmente, baixa o santo em certas coisas, seja lá o que isso for, mas é isso, há uma troca que é real, não são só as palmas, não é só se as pessoas estão caladas ou se estão atentas. Eu acho que quando nós nos reunimos em grupos, temos uma força e emanamos um
coletivo, de imaginário, de vivências, de tudo, que influencia e que cria uma atmosfera muito concreta no sítio onde estamos. Então, a propósito, tu É isso mesmo. É isso mesmo. tiveste também na Festa do Avante, também e tiveste várias formas, mas também como criador num espetáculo ao vivo, é de facto um espaço extraordinário também nesse plano de sentir essa dimensão enfim, de capacidade de intervenção coletiva, de superação, etc, de que falas. Portanto, é também um desses sítios. Eu tenho que dizer que a coisa que desde sempre, quando eu ainda só ia à Festa do Avante, ainda no início, depois teve ali uns anos de hiato que não fui, mas coisa que sempre me marcou é a mistura social que eu encontro na festa, não é? Não é muito comum, e hoje em dia cada vez mais nós vamos a um determinado espaço e parece que há uma fatia social, que foi cortada uma fatia da bola, do gráfico de bola, que é a nossa comunidade, e que é aquela fatia que lá está ali. Nesse sítio. Cada vez mais a homogeneidade de alguma forma. E eu isso sinto heterogeneidade, quer dizer, obviamente que há uma homogeneidade no sentido que são pessoas em geral, embora exista às vezes alguns turistas que caem paraquedas, mas no geral pessoas que têm um determinado tipo de visão para com a organização do mundo e com uma ideia de justiça social, mas é muito raro encontrar, acho eu, uma festa que é simultaneamente popular e intelectual. E eu senti isso das vezes que lá estive, enfim, como artista presente, senti essa mistura e essa possibilidade. Isso agrada-me muito, porque sempre foi uma coisa que eu procurei, e quando comecei a minha vida profissional na banda desenhada e talvez profissionalmente, eu queria que eles estivessem em todos os lados, e eles de facto estavam. Infelizmente, tenho de dizer até à data, infelizmente, as coisas todas se subdividiram muito ao sabor, principalmente, eu diria, das pessoas que vieram do marketing do grande retalho, que tomaram conta basicamente de tudo o que é negócio, de tudo o que mexe, inclusive o cultural, como dos livros, e então tudo se começou a jogar numa lógica que hoje é muito definida pelo algoritmo, que é: nós vamos isolar, vamos definir exatamente os grupos e as idades para que isto para não andarmos a perder tempo e o que quer que seja, vamos ser eficazes. Sim, exatamente, eficaz, não é? Eu acho que a Festa do Avante não é muito eficaz, nesse sentido, da maneira como eu vejo, não é. É demasiado para muita gente, não é? Eu acho que sim. Achas que era de criar uma estratégia para definir claramente é preciso fazer um focus group para encontrar o target certo para enfim, mais umas palavras aqui em inglês que é para a gente fazer isto mesmo como deve ser, não é? Exatamente. António, tu estiveste há pouco tempo na festa, creio que não foi o ano passado, foi há 2 anos, para falar sobre a ilustração e o 25 de Abril. Isto a propósito, enfim, dos 50 anos do 25 de Abril, fez-se uma sessão na Festa do Livro em torno exatamente da ilustração do 25 de Abril, com vários autores. Tiveste a Madalena Matoso, a Susana Matos e o André Altria. Tu, a partir de um livro que fizeste para a Assembleia da República, da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, chamada Ditador, um livro que, enfim, o título diz em parte aquilo que se pode encontrar. Eu, sem querer entrar muito nos detalhes do livro, queria que, enfim, pudesses abordar um pouco desta questão também da importância, enfim, é uma resposta mais ou menos evidente, imagino, mas enfim, do 25 de Abril e da liberdade para criar, para se poder fazer obras como essa. Né? Portanto, isto porque imagino que o 25 de Abril seja também para ti um aspecto particularmente importante, né? Bom, com certeza, porque eu fui apanhado com 9 anos no 25 de Abril, com 5 quando morreu o Salazar e com 9 quando foi o 25 de Abril, portanto, obviamente, vivi-o, não venho de uma família que fosse assim engajada politicamente de uma forma muito óbvia. Aliás, para mim, a coisa mais notória que o 25 de Abril teve foi, de repente, de um dia para o outro,
em minha casa começaram-se a falar de coisas que eu não fazia a mínima ideia, as mesmas pessoas. Isso foi muito impressionante. Mas o que acontece é que foi uma coincidência feliz esse convite da Assembleia da República para esta coleção, porque eu de facto queria fazer esse livro, ou seja, eu de repente apercebi-me até das pessoas com que eu trabalho, comecei a ver-me em muitas situações em que era a única pessoa presente que estava viva, já existia quando foi o 25 de Abril, portanto comecei a perceber que para muitas pessoas o antes do 25 de Abril era uma série distópica da Netflix, na melhor das hipóteses, não é? Para algumas era utópica, pois distópica. E depois isso levou-me, entronca numa série de outras coisas que têm acontecido, mas numa coisa para a qual eu tenho estado muito desperto, que é esta ideia do testemunho, esta ideia da autobiografia, obviamente numa perspectiva artística, ou seja, eu acho que o que é interessante quando a gente faz um objeto artístico é que a gente faz uma coisa interessante, ou seja, quando o Sérgio Godinho canta a paz, o pão, a educação, saúde, já me fiz Já tocaste a habitação, saúde e educação, mas exatamente, é assim, não são as palavras em si, é que eu vejo disso uma canção do caraças, e é por isso que ainda hoje os miúdos a cantam. Portanto, eu acho que para mim esse é o grande interesse, é que podem vir todos os manuais de histórias e tudo, a verdade é que a arte é uma bazuca porque tem a possibilidade de fazer perdurar no tempo, se for bem feita, e se tiver a sorte de sobreviver as coisas, não é? E portanto daí a importância de eu fazer não um relato, não uma carta, mas uma banda desenhada que fosse um objeto artístico que contasse como é que era o país triste em que eu nasci. E isto muito ligado a uma coisa que está muito na ordem do dia, que é a comunicação, em particular nos mídias, mas não só, a comunicação entre pessoas está muito saturada de opiniões que são... Sabe-se lá de onde é que elas vêm? Por exemplo, ainda esta semana estava a ler uma crónica de uma pessoa que não vou nomear, que não merece, num dos principais jornais, que consegue apresentar uma série de ideias de reinterpretação histórica, vociferando que andava tudo a contar mentiras, e consegue dizer uma série de coisas acerca da história sem indicar uma única fonte. Sem uma única fonte. É assim? Impressionante. É assim porque impressionante. É que podia dizer eu li neste livro ou este autor, mas nada. Zero. Faz ali a história do mundo ao sabor da sua coisa e não nos diz uma única fonte. Então, eu também comecei a ouvir muitas opiniões acerca do Estado Novo, de pessoas que nem tinham ouvido nessa altura, nem sei onde é que foram procurar as fontes, não é? E é daí que eu acho que, então eu entrei naquela coisa que é, não, eu vou contar a minha história, eu não vos vou fazer uma proeção, não vos vou fazer um discurso, eu vou-vos contar a história. Era assim, é assim que eu o senti quando era miúdo. E isto é uma coisa que eu acho extremamente importante e que seria muito boa de resgatar, porque às vezes... Hoje em dia, dou comigo aqui envolvo em conversas em que parece que as pessoas estão a falar de coisas que são a nuvem. Parece que as pessoas estão a falar da nuvem. E eu acho que a gente podia falar todos, era mais da nossa experiência e das pessoas com quem que a gente lida, que é, vamos lá fazer descer as ideias àquilo que se passa connosco e às pessoas que estão à nossa volta, não é? Que é para a gente ganhar realmente uma perspectiva de que sítio é que estamos a olhar, não é? Então, para mim, no fundo é isso. O que eu quis foi deixar... esse livro, e até foi muito bom porque eu coloquei essa questão na altura ao Departamento de Edição da Assembleia, que disse pá, não me peçam para fazer um livro didático, a gente faz um glossário no fim e a gente põe essas coisas todas para esclarecer do que se fala, mas deixem-me fazer a minha história. O desenho. E eu acho que o livro tem sido tem corrido bem, foi premiado, já foi traduzido em sítios que eu nunca pensaria. Ainda o ano passado fui à Coreia do Sul ao lançamento da edição coreana, e eu acredito que a força do livro, que o facto até de sítios tão distantes encontrarem isso, tem a ver com essa coisa de ser uma história pessoal. Já agora vou fazer uma pergunta, uma curiosidade. Por exemplo, nessa edição coreana, quem escreveu a tipografia? Foste tu? Não, pois, aquilo teve de ser adaptado. Eles procuraram uma tipografia cursiva, não é? Dentro do alfabeto coreano,
Mas, bom, isso aí, essa é a questão da tradução. A tradução Tal e nunca é qual. uma autoria, é uma recontação da história. Eu pergunto isto em particular, esta curiosidade, em parte porque eu creio que a tipografia é um outro aspecto da tua obra que é muito distintivo. Ou seja, muitos dos teus livros têm a tua manuscrita de forma muito, muito evidente e, portanto, questionava-me agora, na sequência desta nossa conversa, como é que seria esse manuscrever em edições em língua estrangeira, tendo em conta que, a não ser que sejas tu a escrever também, para onde é que vai esse manuscrito, não, né? É assim, dos meus livros infantis, a minha editora, Patológico, tinha uma designer que criou um alfabeto mecânico baseado na minha escrita cursiva. Okay. É uma solução, digamos que é uma solução tipo lavar os pés com as piugas calçadas. Ou seja, não é perfeito, mas estão aos pés. Resolve. Portanto, resolve ali minimamente. Sim. Eu tenho resistido e às vezes ainda hoje em dia as pessoas acham que eu sou completamente desajustado, porque ainda agora numa exposição na Fundação Val do Lobo, havia ali uma questão com os textos de parede da exposição e eu escrevi os textos na parede, não é? E as pessoas ficaram a olhar para mim como se eu estivesse tipo a inventar a roda, não é? Como é que há alguém que vai ficar ali umas horas a escrever direitinho o texto de parede? Eu tenho um particular prazer em escrever à mão. Poderíamos gastar aqui imenso tempo acerca de falar da diferença. Fiquei muito feliz porque esta semana li uma matéria, já não sei se foi no Público, se onde é que foi, que justamente se dizia que escrever à mão 40 minutos por dia, ou o que era, que ajuda a diminuir o risco de Alzheimer ou de demências, qualquer coisa assim do género. E de facto, eu acho que são duas coisas... bom, não sei, cruzo os dedos, não é? Não disse que curava, ele só disse diminuía, sim, mas 40 minutos deves... Mas estatisticamente não estás safo, não, é isso. Mas, para mim, a atividade de escrever à mão é uma outra forma completamente diferente de escrever. Por um lado, porque eu ao escrever à mão continuo a ter o prazer do desenho, portanto eu gosto de ter, e porque a gente não se pode esquecer que é daí que tudo vem, não é? Eu acho que a escrita mecânica, ela, como muita da tecnologia, tornou-se uma conquista de tempo, basicamente é isso, ou seja, todas as voltas que a gente pode levar a argumentar o que é melhor na escrita mecânica, basicamente vamos dar à questão tempo. Porque posso arriscar isto e aquilo. Está bem. Também. Nós também podemos fazer isso à mão, só que simplesmente fazes isso em menos tempo. É isso. E eu acho que estou, aliás, já desde há uns 4 anos no meu ateliê atual, eu não tenho ecrãs e eu estou num processo de desaceleração nesse sentido. Que é, nós precisamos de ficar mais burros e precisamos de desacelerar também, de deixar de querer fazer tudo mais rápido. Porque ias dizer essa coisa do tempo, tens menos tempo, gastas menos tempo a escrever, mas na verdade também gastas menos tempo a escrever, isto significa que a distância que vai do teu pensamento para, para o papel ou para o ecrã também diminui e isso tendencialmente também diminui a capacidade do pensamento. Porque à partida tendo mais tempo para pensar, pensarás melhor, não é? Eu acho que são coisas diferentes, não faço exatamente ideia, não sei explicar, não tenho uma grande teoria, mas que eu me sinto muito mais feliz a desenhar à mão e muito mais feliz a escrever à mão, isso te garanto. O computador tem coisas ótimas que eu continuo a utilizar, hoje tudo acaba dentro do computador, como a nossa conversa, não é? E eu não sou nenhum taradinho que rejeitou a civilização, mas eu sou realmente muito mais feliz a trabalhar em analógico, sem dúvida. O teu desenho continua a ser, de facto, todo feito em à mão, que é também um aspecto, enfim, não será o único, mas diria que também é um ato de resistência neste contexto em que estão a exigir provavelmente que entregasses mais depressa, né? É o que poderias fazer o dobro do trabalho que fazes se fizesses digitalmente, mas há um trabalho que tu queres fazer que só é possível fazer exatamente com esse tempo que tens para fazer. Eu acho que
eu acho que também sou rápido, também tenho de dizer isso, não é? As pessoas que me conhecem de perto também, de facto, às vezes não acreditam na quantidade de trabalho que eu produzo. E eu sou rápido, tenho de dizer com sinceridade que sou particularmente rápido desde há cerca de 18 anos, quando nasceu a minha filha. O nascimento da minha filha e o que isso trouxe de encurtamento de horas do dia e principalmente de tempo em sequência para trabalhar, eu acho que me tornou mais eficaz. Eu tive de me tornar mais eficaz a fazer essas coisas. Muito bem. Que a festa do Avante precisa de ti também, então, para ser também ela mais eficaz. Mas estamos a falar sobre isto e a puxar por um outro aspecto que no fundo é pôr-te junto dos teus pares. Tu fizeste um programa para a RTP exatamente sobre pessoas que desenham a liberdade e que também tem alguns destes aspectos que estamos aqui a falar sobre. Como é que é a criação de cada um, como é que cada um cria, o que é que decide abordar, como é que aborda, e estamos a falar de gente, enfim, também gerações diferentes, estilos diferentes, objetos diferentes. Tu crees que a ilustração, enfim, e o desenho em Portugal hoje está de facto num crescendo com o aparecimento de muita gente nova, de qualidade? Está. É assim, é muito engraçado a gente ver que há certos países, por exemplo, toda a Europa do Sul, curiosamente boa no desenho. Isso tem razões históricas, não é? De viagem, de tudo mais, de troca, mas, tanto quanto sabemos, tem até um paradigma curioso que é o famoso triângulo COA. E pronto, tinha de me esquecer do nome daquela província francesa, Dordogne e Cantábria. Ou seja, desde o Paleolítico, que há ali um triângulo mágico de criação. Onde ainda por cima a gente hoje sabe que, imagina, há 20 mil anos já havia circulação de ideias, já havia coisas que eram copiadas de um sítio ao outro, portanto já havia alguma circulação. Então, eu acho que isso é notório, não quer dizer que seja único no mundo, porque há mais outros sítios, mas a verdade é que dá-se esta coisa. No caso português, acho que há uma coisa particular que é o desenho é muito autossuficiente e económico de meios, ou seja, eu só preciso de um riscador e de material para fazer os meus desenhos. A gente vai para outras linguagens como as artes performativas, o cinema, que precisam de imenso dinheiro, num país pobre com uma escala que a gente tem, são mais difíceis. Então, eu acho que há um bocadinho esse aspecto, e neste momento é brutal. Quer dizer, eu comparando com a minha infância, com a qual, pronto, eu mudei até com as pessoas que faziam banda desenhada, na minha pré-adolescência e tudo mais, o número de pessoas que existem agora é exponencialmente maior, não é? E claro que quando há maior número, há maior massa crítica e eu acho que há imensos níveis de excelência. Em particular, do que eu tenho reparado, até por dar aulas das belas artes, a questão feminina, ou seja, hoje a banda desenhada, por exemplo, era uma arte onde praticamente não haviam mulheres, eram apenas animais exóticos. As meninas não entram, não é? Era um bocado isso, não é? E era um universo todo, pronto, muito moldado dentro de uma determinada ideia de masculinidade também por causa disso. E hoje em dia é incrível, porque hoje em dia parece que o barco virou. Todas as autoras novas que eu conheço são as pessoas que fizeram as propostas a abrirem mais caminhos e mais fora do baralho na própria linguagem da banda desenhada. Portanto, elas passaram basicamente a ser elas que rasgam o caminho e isso, por exemplo, está a trazer, até para mim, ainda mais do que o aumento de pessoas que desenham, está a trazer uma dinâmica interessantíssima, quer em termos de temáticas, mas também em termos da própria estratégia da linguagem. Portanto, recomenda-se? Completamente. Acho que é um grande momento e espero de facto que haja algum apoio institucional, que felizmente, estou-me a lembrar o caso da DG Lab há anos, que de facto tem estado atento a isso numa altura até que muitas instituições não estavam, mas eu acho que neste momento, em termos da chamada internacionalização da cultura portuguesa, a área do desenho é das áreas mais fortes de internacionalização. Claro que se calhar muitas destas pessoas que desenham não são os amigos e as amigas que vão jantar à casa dos attachés culturais e dos embaixadores e portanto se calhar não circulam tanto como esses amigos e essas amigas da família, não é? Porque a verdade é que esse lado oligárquico já melhorou um pouco, mas ainda existe completamente em Portugal.
Portanto, está um bocadinho fora do radar por vezes nesse sentido, mas já quase todas as instituições se renderam à qualidade e à eficácia desse trabalho. Então, para nos aproximarmos de certa forma da conclusão desta nossa conversa, nós teríamos seguramente tempo para continuar aqui a falar de muita coisa, mas para fazer, no fundo, para fechar aquilo com que abrimos, perguntava-te, afinal, para que é que serve o desenho? Epá, é uma questão que suscita imensas respostas, mas imensas perguntas. Eu fiz com o Filipe Raposo aqui há uns anos um trabalho de pesquisa que partia justamente de Foscoa, que se chamava O Nascimento da Arte. Chegámos inclusive a produzir um pequeno documentário que até está no YouTube, de acesso livre. E o que é muito interessante é isso, é que nós partimos obviamente a fazer perguntas, mas saímos ainda com mais perguntas. Agora, ganhámos uma belíssima visão, porque falámos com muita gente, olhámos para muita coisa, e a questão é essa, que é, porque a questão de para que é que serve o desenho é porque é que nós fazemos arte, não é? Porque é que nós não somos como os outros mamíferos e nos dedicamos só a atividades que aparentemente nos resolvem questões básicas. Garantir a sobrevivência? E eu penso sempre na altura do domínio do fogo. Se queres te diga, é essa imagem, até há uma masterclass que eu faço em que eu falo sempre desse ponto, que é, eu imagino que o momento em que nós dominámos o fogo, repara, é o momento em que numa altura em que havia glaciações, portanto um frio desgraçado, nós arranjámos uma maneira de nos aquecermos, uma maneira de mantermos os predadores à distância e uma maneira de cozinhar os alimentos, portanto ter um aporte nutricional e gastar menos energia a digeri-los. O que é que a gente pode fazer com isto tudo satisfeito? Desenhar, cantar, contar histórias, tudo mais, ou seja, eu levar a nossa existência acima das necessidades imediatas básicas. E eu acho que é por isso que se desenha, eu acho que nós conseguimos como espécie, de facto, libertar-nos simplesmente, enfim, conseguimos, isto é, muita gente no mundo ainda luta se calhar muito próximo desse limiar, infelizmente, não é? Mas para nós, que estamos os dois aqui a falar, e se calhar para muitas das pessoas que nos ouvem, nós já conseguimos e já podemos nos deitar a pensar em melhores maneiras de organizar as nossas comunidades, em pensar em melhores maneiras de podermos ser solidários ou não, enfim, tudo aquilo que são coisas que não são do domínio da satisfação imediata. E eu acho que é para isso realmente que serve, mas eu acho que serve para muita coisa. Eu já tive momentos em que fui profundamente tocado por coisas que não têm um grande significado, eu não me ponho a pensar muito. O exemplo que eu gosto mais de contar é a Macarena. Eu acho a Macarena uma obra de arte mundial, comparável à Gioconda, porque realmente é impossível não dançar, não é? É impossível não dançar, e não se pode dizer, por muito básico e muito tudo que qualquer musicólogo possa descrever daquela música, o ritmo infeccioso que aquilo tem e a maneira como nos pôs todos a dançar, eu acho que é uma das coisas que a arte realmente consegue fazer. Mas também já houve outros objetos artísticos que realmente me mudaram a cabeça, e eu lembro-me, assim, nos últimos anos, de caras do Quarto Despejo da Carolina Maria de Jesus. Foi um livro que de facto me fez explodir a cabeça e olhar para a arte e para o mundo de uma outra maneira. Então, eu acho que a arte serve para tudo o que possa mexer com o nosso corpo e com a nossa mente. Nós ficámos com muita coisa para falar. Eu até diria, uma das que provavelmente seria mais evidente para este nosso espaço era falar da tua longa criação de cartoons também, de intervenção política, de forma mais direta, e portanto foram quase 20 anos de criação de cartoons com uma regularidade, presumo que durante muito tempo semanal, não é? Sim, e, portanto, sempre semanal. Portanto, com essa, enfim, sempre a intervir também, mas eu penso que podemos também arrumar bem com esta ideia do desenho e a arte como uma possibilidade dada pela nossa liberdade. Portanto, e acho que é uma bela ideia para arrumarmos esta nossa conversa, António Jorge, com esta perspectiva de que 4, 5 e 6 de setembro estaremos seguramente de encontro marcado na Quinta da Laia para nos vermos nas muitas coisas onde tu também
no fundo, metes o bedelho, do livro aos palcos da música, ao teatro. Seguramente teremos muitas oportunidades para te ver pela festa. E ainda por cima este ano com uma premiere que é a minha filha, que acabou agora, António Rui, vai ter um trabalho seu exposto na festa do Avante. Já tem a pé dela, está felicíssima. Muito bem, então estreia. Lá estaremos então de encontro marcado. António Jorge, um obrigado muito grande por teres estado aqui connosco nestas Quintas do Avante. Foi um prazer.